Olá, muito boa tarde, está no ar o CPT na TV. Com muita alegria a gente vem mais uma vez almoçar com você. Afinal de contas, todo sábado, 12h30, nós temos um horário marcado aqui na Ubra TV com o melhor da programação da Rádio Cristo para Todos, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Programação 24 horas por dia, que você ouve em radiocpt.com.br. Também é convidado a assistir os nossos vídeos no facebook.com/radiodaielb e também pelo YouTube, youtube.com/radiocpt. Lá você encontra muita música, louvor, mensagens, bate-papo e entrevistas sobre diversos assuntos. E a gente quer abrir o cardápio de hoje com um ditado popular. Você já ouviu a expressão cada um por si, Deus por todos? Pois é, a gente convidou o pastor Jackson Miller, de Curitiba, no Paraná, para fazer uma abordagem cristã sobre esse ditado tão presente na sociedade atual. E quando a gente começa a olhar, com um olhar mais claro para os outros problemas, essas pessoas têm graves problemas, grandes problemas. E nós poderíamos ajudar, poderíamos estar junto, poderíamos compartilhar ali um abraço, uma palavra de incentivo, uma palavra de orientação, enfim, buscar, biblicamente, óbvio, essa palavra. Não simplesmente, mas eu tive um problema maior. Muitas vezes as pessoas querem ajudar e acabam trazendo ainda uma angústia maior para aquela pessoa, porque em vez de ouvir uma palavra de incentivo, ou mesmo simplesmente um abraço, Não, mas eu no meu, já tive um problema assim, já tive um problema maior, Ou seja, em vez de ajudar, você traz mais um problema ainda. Nós como pessoas transformadas por Deus, nós acabamos olhando sempre, ou tendo sempre um olhar diferente. Às vezes isso não se evidencia no dia a dia, mas deveria se evidenciar mais a nossa vida santificada. Nós às vezes confundimos muito a questão de grau de santidade, onde eu busco um grau de santidade, muitos às vezes se consideram tão santos que nem pecam mais. A gente ouve isso às vezes sendo ensinado, sendo falado, não propriamente na igreja luterana, mas muitas vezes tem pessoas que chegam, aparentemente, num certo grau de santidade, onde elas não pecam mais. E, por outro lado, nós, como igreja luterana, não olhamos muitas vezes com carinho para a vida santificada, para, de fato, ter uma atitude, como falamos no começo, uma atitude cristã, sendo luz, sendo sal, sendo aquele instrumento que Deus usa para levar o seu amor para frente. Então, por um lado, nós temos pessoas que se consideram tão santas que não pecam mais, e por outro lado, nós temos pessoas que acabam olhando para a vida cristã como algo não tão importante assim, como algo que não é tão necessário. E nós precisamos sim, como cristãos, somos convidados por Deus a olharmos, inclusive, para aquilo que Ele fez. Eu sempre fico pensando, e já certamente os colegas pastores, o pastor Evandro também já deve ter pregado em Sexta-feira Santa, aquele olhar de Jesus para as pessoas. Jesus poderia, no alto da cruz, com o seu poder, embora naquele momento tinha se esvaziado, mas Jesus poderia ter tido uma atitude bem egoísta, e ter feito algo com aquelas pessoas que debochavam dele, os líderes da igreja que estavam ali questionando ele, o próprio homem na cruz do lado, olha, mas tu não é o cara, desce daí, salva a gente, salvou os outros, não pode salvar a si mesmo. E o que Jesus faz diante daquela atitude? Ele diz: Pai, perdoa essa gente porque eles não sabem o que fazem. É uma atitude de amor, uma atitude de graça, uma atitude, de fato, propriamente de alguém perfeito, que é Deus. E nós somos convidados a olhar para isso, e também olhar para como eu falei no começo, antes ali, muitas vezes as pessoas têm uma certa atitude, mas nós não estamos tão preocupados em tentar ajudar e ver o porquê. Nós simplesmente dizemos, ela é assim. Mas eu, como cristão, deveria, de fato, me propor a ajudar. É evidente que isso se torna mais fácil para as pessoas que convivem conosco, que nós temos nós estamos mais próximos. E ali, às vezes, nós não fazemos isso. E, por outro lado, olhar para a atitude de Deus sempre é boa. Olhamos, por exemplo, a famosa e conhecidíssima história do filho pródigo. Essa é a história que nos faz ver quem é Deus.
né? Quem é aquele indivíduo, aquele filho egoísta, que pega o que acha que ele tem direito, vai para o mundo, faz o que bem entende, né? Mas qual é a atitude do pai quando esse filho que viveu de uma forma tão triste, tão longe, né? O que o pai faz? O que Deus faz? Isso demonstra que Deus é um Deus de amor, de fato. Um Deus que quer nos ajudar a, inclusive, trabalhar essa questão do egoísmo. E o desafio é justamente reconhecermos a nossa situação diante de Deus. Quando eu falei do grau de santidade, por vezes as pessoas não acham, não percebem mais a necessidade de arrependimento, a necessidade de fato, se ver como uma pessoa egoísta, se ver como uma pessoa individualista, egocêntrica muitas vezes. É se perguntar se eu não estou errado, se essa minha atitude, esse meu comportamento, esse meu jeito de ver ou de viver não está errado diante de Deus. Muitas vezes não se faz essa pergunta, não se faz essa reflexão. E quando eu olho para os mandamentos e olho para Deus, eu vou concluir que sim, eu sou um pecador, né? Preciso dessa graça, desse amor. Poxa, eu sou individualista. Eu tenho atitudes, né, que, na verdade, eu estou pensando só em mim mesmo. O que eu preciso fazer? De fato, primeiro, olhar para esse Deus que está ali de braços abertos, para dizer, vem cá, eu estou contigo, eu quero te ajudar nesse processo, eu quero te ajudar nessa vida santificada, no viver a lei, né? Não deixe de contar comigo. Então, nesse processo de transformação, é sempre Deus, é Deus agindo, é Deus, de fato, vindo ao nosso encontro e fazendo aquilo que é necessário fazer, transformar diariamente o nosso coração. Por isso que Paulo vai sempre dizer, né, buscai as coisas do alto, buscai as coisas de Deus. É verdade. Agora, transformados por Deus, sendo filho de Deus, agora nós olhamos para Ele, né, nós buscamos as coisas dEle, buscamos as coisas de Deus. E não é à toa que os pastores, né, sempre incentivam tanto, a igreja incentiva tanto, a nós estarmos com os nossos olhos na palavra, os nossos olhos na Escritura, ler, conhecer, aprender e ver quem é Deus, né? Deus é um Deus muito misericordioso, é um Pai de fato perfeito, né, que nos ama incondicionalmente e que quer nos ajudar nesse processo de vida santificada, sabendo que aqui jamais seremos perfeitos, mas isso não tira de nós o desafio de testemunharmos o amor dele com atitudes não egoístas, mas atitudes que de fato olhem para as necessidades das pessoas. E o pastor Jackson Miller citou várias ações de Jesus que mostram como seus ensinamentos podem ajudar a transformar as nossas vidas e relacionamentos. E é esse assunto agora que a gente quer compartilhar com você. Transformatividade. É um conceito bem interessante, criado pelo arquiteto Rael Lembauer, de Florianópolis, Santa Catarina. Confira aí. O pastor Arno, inclusive, me perguntou se eu tinha inventado essa palavra ou não, e a minha primeira resposta foi sim, porque realmente, para mim, eu inventei, mas é claro que imediatamente depois de ter pensado a primeira vez na palavra, eu coloquei no Google, e interessante, tá? Porque até ela é tão nova, digamos assim, que até hoje eu consegui já registrar um domínio, transformatividade.com.br, no meu nome, e o único outro resultado que aparece é um livro de psicanálise com essa palavra. Mas a minha ideia com essa palavra, com essa transformatividade, é sim relacionar com criatividade e especialmente contrapor com outros conceitos de criatividade que geralmente são focados no resultado. Quer dizer, criatividade para uma boa parte das pessoas se define como coisas mais extraordinárias, originais, diferentes, inovadoras. E se a gente define criatividade dessa forma, muitas vezes a gente fica muito empacado, a gente não sabe por onde começar, o que fazer, ou então até nem se sente criativo, ou capacitado para ser criativo. E quando eu digo que criatividade é transformar, ou seja, transformatividade é a criatividade transformadora, basicamente é transformar, ponto, mais nada, eu estou focando o conceito de criatividade, primeiro, muito curto, criatividade, transformar, e em segundo lugar eu estou dizendo que é um processo,
e estou focando no processo. Mais nada. Qualquer coisa que você transforme já é criatividade, já é um exercício da criatividade. Existem, por exemplo, outros conceitos, inclusive, de criatividade, de pessoas mais conhecidas, famosas, como o Murilo Gun, por exemplo, que ele fala de combinatividade. Também é um conceito de processo. E bem simples, combinatividade. Criatividade é combinar. O Steve Jobs, outro famosíssimo no mundo, fala que criatividade é conectar. Muito fácil também, né? Então, criatividade é conexão, criar conexões entre coisas. Mas quando eu falo que criatividade é transformar, eu estou também englobando essas duas coisas, mas também outras. Porque, por exemplo, transformar pode ser combinar? Pode, mas também pode ser descombinar. Transformar pode ser conectar? Pode, mas também pode ser desconectar para criar algo novo. Então pode ser adicionar ou subtrair, combinar, descombinar, conectar, desconectar, tudo isso são formas de transformar alguma coisa. Então o que eu estou dizendo é, qualquer transformação está valendo. Por exemplo, Luana, quando foi a última vez que você mudou o layout de algum ambiente na sua casa, sua área de trabalho? Agora, Rael. Já fui Agora? Eu estava de férias, né? A gente sempre aproveita para fazer umas mudanças. Olha, eu só lembro que foi agora. Então, é isso mesmo. Você pega um ambiente e muda, pinta, faz algo diferente, você muda objetos, sei lá, os seus pregadores de roupas, você pinta de outra cor só para ser diferente, só para transformar aquela coisa ordinária, numa nova coisa ordinária. Então, tudo isso é transformatividade. Por quê? Porque envolveu um processo de criatividade que é de transformação. No dia a dia, nas coisas simples. E é claro que um outro ponto disso que conecta o ordinário ao extraordinário, que muita gente muitas vezes me pergunta, é como é que eu saio dessas transformações ordinárias, já que qualquer transformação está valendo, para o extraordinário. Né? Essas outras definições em que criatividade é inovação, originalidade. E, em geral, tá, as grandes mudanças transformadoras, originais, diferentes, inovadoras, enfim, vêm com uma sucessão de pequenas transformações ordinárias. Então eu vou mudando, mudo mais um pouco, e quando eu vejo, realmente eu tenho algo que ninguém tinha pensado ainda, que nem mesmo eu achava que eu tinha a capacidade de fazer até então. Mas eu fui passo a passo, em pequenas transformações. Quando eu falo que criatividade é transformar, o segundo passo é a gente perguntar transformar o quê? Né? E o segundo passo é transformar em quê? Então, quando eu tenho a missão de transformar uma coisa, porque é o meu trabalho, por exemplo, como arquiteto, ou transformar um texto, um sermão, criar um sermão, ou dar um testemunho, ou transformar um ambiente diferente da minha casa, ou transformar alguma coisa, a segunda parte dessa riqueza de coisas que existem na internet hoje é justamente a beleza disso tudo, são as referências. Que hoje em dia você pode pesquisar quase qualquer coisa na internet, você tem 10 mil referências daquilo ali. E se você não tiver, aí você já tem até talvez um certo indicativo que você pode ser uma das primeiras pessoas a estar pensando nessa ideia ou nesse tipo de transformação que vem pela frente. Até onde eu conheço, as mais variadas pesquisas a respeito disso não tem uma definição exata do quanto a criatividade pode ser inata ou não, nasce com a pessoa ou não, e nem muitas medidas, digamos assim, precisas de como ela pode ser desenvolvida. O que eu entendo é que a criatividade, de um lado, digamos assim, até puxar talvez a brasa para algumas ideias teológicas que acontecem por aí, dentro dessa ideia, embora isso seja um pouco polêmico, né, de que nós temos uma imagem e semelhança com o Criador, né, nós temos algo
uma criatividade inata que nós recebemos na criação. E o Revista CPT vai ao ar toda terça, quarta e sexta-feira em radiocpt.com.br, 10h30 da manhã. E a mensagem de hoje é com o pastor Marcos Schmidt, que apresenta a sua coluna Em Foco no Rádio toda quinta-feira no Revista CPT às 10h30. Ele faz uma reflexão bem interessante, fazendo uma relação entre as consequências do coronavírus, que tem vitimado milhares de pessoas no mundo inteiro, sobretudo na China, e também a perseguição e repressão aos cristãos nesse país comunista. Eu começo assim com um artigo dizendo que a propagação da revolta chinesa pela morte do médico Li Wenling, vítima do coronavírus, mostra que contra certas epidemias não existe isolamento capaz para combater a contaminação. Foi ele quem alertou sobre a doença logo no início da sua descoberta, mas a polícia de Wuhan censurou-o, advertindo que era alarme falso. O governo chinês, que sempre reprimiu ideias contrárias ao regime comunista e à liberdade de expressão, agora enfrenta dificuldades para vencer esta peste popular, tanto que a notícia da morte do médico mártir, é o assunto mais lido e comentado nos últimos dias entre os chineses. Outro vírus que está vencendo a resistência imunológica do regime chinês é o poder do evangelho. Desde os tempos da Grande Muralha, a China sempre tentou isolar o cristianismo com mão de ferro. Tudo em vão, quando hoje há 100 milhões de infectados pelo agente Espírito Santo. Pode parecer pouco num país que tem 1 bilhão e 300 milhões de cidadãos, mas contrário ao coronavírus que mata, o evangelho que salva não tem remédio capaz para combater. Por isso, o testemunho de um pastor de Wuhan, que o coronavírus é oportunidade para pregar o evangelho. Bem diferente do que se ouve por aí, que é castigo divino. Dentro do ninho do vírus, o missionário pede numa carta que, assim como o profeta Jonas levou o amor de Deus a Nínive, devemos orar pela misericórdia de Deus à cidade de Wuhan. Doenças sempre trouxeram sofrimento ao longo da história humana. A diferença nos dias de hoje é a sobrevida pelos avanços medicinais. Mas chega a hora em que a ciência perde sua eficácia. A exemplo da triste história do médico chinês. Se é loucura descartar os modernos recursos da medicina, maior insanidade é recusar os cuidados daquele que é o médico dos médicos. Ao confessar que Deus nos livrará de perigos escondidos e de doenças mortais, no Salmo 91, o salmista não anula o poder universal da morte. Mas existe remédio disponível para todos. Revestir-se das qualidades de Cristo, conforme Paulo escreve em Gálatas, capítulo 3, versículo 27, que é vacina que livra da pior desgraça. Tanto que podemos ouvir do Salvador que viveremos apesar da morte, conforme João capítulo 11. Esse é o grande recado quando a humanidade apavora-se diante de uma doença contagiosa e mortal, mas desconsidera e até reprime os constantes alertas da terrível pandemia que há tempo foi diagnosticada, mas que tem cura eficaz para os infectados. Então isso, Luana e ouvintes, eu acho que estamos aí diante de um perigo que também pode um dia chegar até nós aqui no Brasil, mas isso a própria Bíblia, né, sempre nos alertou, e até é um dos recados de Jesus, um dos sinais, né, dos tempos, as epidemias, mas também é a oportunidade do Evangelho. Então, nesses dias eu ouvi de que era um castigo divino lá para a China, né, mas pelo que a gente está percebendo, na verdade é uma oportunidade para que o Evangelho também chegue a tantas pessoas naquele país. E o CPT na TV chegou ao fim, mas não fique triste não. Você é convidado a acompanhar a nossa programação 24 horas por dia em radiocpt.com.br. Assista também os nossos vídeos no facebook.com/radiosaielb e também pelo YouTube, youtube.com/radiocpt.
Desejo a todos um abençoado final de semana e espero vocês aqui no próximo sábado, 12h30, na Ubra TV. Tchau, tchau!